Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa segunda-feira. Hoje é dia de Vasco. O Gigante da Colina recebe o Botafogo às 19 horas em São Januário com ingressos esgotados, uma promessa de uma grande festa da torcida e a partida que pode tirar o Vasco temporariamente do Z4. Dependendo da vitória, o Gigante da Colina deixa aí a zona do rebaixamento temporariamente. A gente vai trazer nesse vídeo todas as informações a respeito da partida e também sobre a rodada 32, uma rodada que está parcialmente boa para o Vasco, visando a tabela de classificações, né? O Gigante da Colina que observa de longe também vários desfalques e retornos para esse jogo. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, né? De volta ao Rio de Janeiro, a gente está já estamos a caminho do Caldeirão de São Januário para trazer para vocês imagens exclusivas, todo o pré-jogo que você já está acostumado de acompanhar lá no TikTok, aqui ó, no @LinekerCB_Vasco. É só correr lá, digitar isso daqui lá no TikTok, você vai acompanhar todo o nosso pré-jogo, aquele pré-jogo legal com a torcida, com a movimentação na barreira do Vasco, imagens do gramado, condições, clima e muito mais. Então você vai estar hoje o dia inteiro recheado de informações e vídeos lá no TikTok. E o nosso vídeo aqui a gente começa a falar sobre a rodada 32. Jogos que aconteceram ontem que foram bons para o Vasco, né? O Cruzeiro, que tem 37 pontos na tabela de classificações, a 3 pontinhos do Vasco. Em caso de vitória, o Vasco ultrapassa a equipe mineira. Perdeu em casa de novo agora para o Internacional de Porto Alegre por 2-1, ontem às 4 horas da tarde. Outro bom resultado para o Vasco. Entretanto, não dá para alcançá-lo nesse momento no Campeonato Brasileiro. Foi a derrota para o Corinthians, né? Do Corinthians para o Bragantino por 1-0 lá no Nabi Abichedid. O Corinthians perdeu, estacionou ali com 40 pontos na 13ª colocação. O Vasco vencendo hoje, fica a 3 pontos e tem o Corinthians aí pela frente nas rodadas posteriores, né? O Vasco ainda enfrenta o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Outro resultado para o Vasco, que só que não foi muito bom, foi o Coritiba ter perdido em casa para o Goiás, né? O Coritiba que virtualmente já está rebaixado, perdeu por 1-0 ali para o Goiás, e o Goiás temporariamente passa o Vasco na tabela de classificações, jogando o Vasco para a 18ª colocação com 34 pontos. O Goiás chega a 35 com um jogo a mais, que é dessa rodada 32. Então, um mix aí de bons resultados. E hoje teremos também de olho no jogo entre Santos e Cuiabá às 21 horas. Acabou o jogo do Vasco, começa o jogo do Santos contra o Cuiabá na Vila Belmiro. O Vasco torcendo como nunca para o Cuiabá vencer esse jogo, e se isso acontecer, o Vasco ultrapassa não só o Cruzeiro, mas também, em caso de vitória do Gigante da Colina, também ultrapassa o Santos. Então a rodada pode ser ainda melhor em caso de vitória do Vasco e derrota do Santos na Vila Belmiro. Então o momento agora é de esperança e acreditar nesses resultados para o Vasco respirar ainda mais para o próximo jogo contra o América Mineiro, ainda aqui em São Januário. Então, muita expectativa. Mas vamos começar sobre as informações do jogo de hoje, do dia de hoje. Eu tenho uma informação muito importante a respeito do PH, do Paulo Henrique. O jogador está recuperado e vai para a partida e pode ser o titular da posição, né? O lateral que era dúvida ali, saiu contra o Cuiabá sentindo dores, mas se recuperou e está à disposição. O Paulo Henrique, que não vinha nem sendo aproveitado hoje, parece ser um dos jogadores com mais confiança no setor defensivo vascaíno. Muito rápido, muito bom em recuperações, precisa ainda aprimorar alguma parte técnica ofensiva, sim, precisa, mas vem dando a conta do recado e o torcedor vascaíno vem aplaudindo os últimos jogos do PH, do Paulo Henrique, lateral direito, pertence ao Atlético Mineiro, está no Vasco por empréstimo. Importante o Paulo Henrique ser aí anunciado como presença certa no jogo. Corre lá nos comentários, deixa a sua opinião a respeito do lateral direito. Agora, a gente só não pode falar o mesmo para Rossi e Marlon Gomes. Parece que os jogadores
não vão estar à disposição do técnico Ramon Dias e estão sendo preparados pelo departamento médico para retornar contra o América Mineiro na próxima rodada, né? Lá no fim de semana, contra o América Mineiro, Marlon e Rossi estando à disposição e não devem ir para o jogo hoje contra o Botafogo. Desfalques importantíssimos e o técnico Ramon Dias vem se desdobrando, né, para montar esse Vasco, e parece que o Vasco deve vir a campo com a mesma equipe que enfrentou o Cuiabá, com uma vírgula, né? Sai o Sebastião Ferreira e volta o argentino Pablo Veguete. E com isso, o Gigante da Colina deve vir a campo contra o Botafogo logo mais, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Medel fazendo a dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Zé Gabriel e Praxedes fazendo ali a dupla de volante, sendo o Zé Gabriel um pouco mais recuado, o Praxedes saindo um pouco mais para o jogo. O Paulinho no meio campo com Eric Marcos na ponta direita, o Gabriel Peck na ponta esquerda e Pablo Verrete voltando de suspensão ali no empate contra o Goiás na Serrinha. Ele foi expulso, então volta agora contra o Botafogo, o centroavante argentino artilheiro. Então a gente pode ter essa equipe em campo hoje contra o Botafogo, a equipe que praticamente venceu ali o Cuiabá. Tem a volta do Verrete, que é muito importante, mas o técnico Ramon Dias ainda tem uma dúvida se entra com Dimitri Payet titular no lugar do Eric Marcos ou mantém o jovem velocista, o atacante mais leve, nesse jogo contra o Botafogo, que é uma equipe leve também e vai exigir muito dos setores, dos flancos, né? Dizendo assim, do campo, a parte defensiva, tanto ofensiva do Cruz Maltino. Jogo de xadrez para o Vasco hoje em São Januário. O Botafogo não é nada de uma equipe fraca, tá com a questão psicológica um pouco pressionada, mas o Vasco também se encontra numa pressão aí na zona do rebaixamento e o jogo vai ser trocação com toda certeza. E vale lembrar que o Vasco tem 14 jogadores pendurados. E eu vou trazer para você aí os 14 jogadores pendurados do elenco Cruz Maltino, né? São eles: o goleiro Léo Jardim, o lateral direito Paulo Henrique e o lateral direito Puma Rodrigues, o zagueiro Robson Bambu, o Maicon, o Léo Pelé e o Zé Vitor, os volantes Zé Gabriel, Barros e Praxedes, o Marlon Gomes, o atacante Serginho, Gabriel Peck e o Sebastião Ferreira. Essa lista vasta aí de 14 jogadores pendurados, lembrando que o Marlon não vai para o jogo, então não corre o risco de ficar fora da próxima partida. Só que ainda existe a possibilidade de uma possível última avaliação e o jovem estar presente no banco de reserva, mas provavelmente nem entre na partida por conta das condições físicas. A gente vai analisando, né, ainda durante o dia, várias informações, várias notícias e de olho nesse jogo das 19 horas com o Caldeirão lotado, São Januário lotado e a gente trazendo para vocês ao vivo tudo do Caldeirão. Não esqueça de correr lá no TikTok, @LinekerCB_Vasco. É rapidinho, digitou lá na plataforma, você vai estar acompanhando vídeos, live todo do pré-jogo. Não esqueça do nosso pós-jogo aqui também no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e, claro, deixar o comentário com seu palpite. O meu, 3-1 para o Vasco, em um jogo que o Gigante da Colina vai sobrar em campo por conta da confiança e da força de sua torcida. Corre lá nos comentários e deixa o seu palpite. Forte abraço, vou ficando por aqui, porque eu tô partindo para São Januário para trazer para vocês informações ainda mais precisas. Valeu, tamo junto. Hoje o Vasco vence. Valeu!